E aí pessoal, tudo bom? Então, hoje eu queria falar aqui com vocês rapidinho sobre um problema que a gente vê com bastante recorrência, que é a dor da escala. O que é a dor da escala? Basicamente, uma empresa ela tem uma dor em escalar quando ela não consegue entregar o que ela fornece, né, seja um produto ou um serviço, para a quantidade de clientes que está gerando uma demanda por isso. Então, se por exemplo você é uma empresa de consultoria como nós e precisa atender 10, 20, 30 clientes ao mesmo tempo e você não consegue fazer isso, significa que você está tendo uma dor de escala. Se você é um escritório de arquitetura, se você é uma construtora ou uma indústria, da mesma forma. Se existe mais demanda do que capacidade produtiva, significa que você não está conseguindo escalar, né? Porque se você conseguisse entregar uma quantidade infinita de produtos e serviços independente da demanda, aí você teria um negócio que tem uma capacidade de escala infinita. Então, quais tipos de negócio normalmente têm capacidade de escala infinita? Negócios digitais. Por quê? Porque o cliente vai lá e compra aquilo e já está pronto lá, armazenado, né? Não tem problema nenhum. Se você vender para 1.000, é o mesmo trabalho, para 1 milhão e por aí vai, né? Claro, tem algumas exceções, porque alguns negócios digitais têm suporte, etc. E aí, talvez a sua capacidade de entrega de suporte não seja infinita. Mas, de certa forma, é inevitável a gente lidar com alguns tipos de negócio que têm mais capacidade de escala do que outros. E negócios que entregam serviços personalizados, como por exemplo um serviço médico. Como que você vai escalar um serviço médico? O médico ele tem uma demanda ali limitada de pessoas, pacientes que ele pode atender e até dos vários tipos de serviços que ele entrega, né? Como que um médico poderia escalar? Poxa, só se ele conseguisse criar algum produto que qualquer pessoa consumisse aquilo e já se beneficiasse, já tivesse mais saúde, mas de certa forma é uma coisa difícil de fazer, né? Então, um escritório de arquitetura ou qualquer tipo de serviço personalizado, né, que não seja, por exemplo, um serviço médico que é inevitável que seja personalizado. A única maneira de escalar, ou até uma empresa de consultoria como nós, é o seguinte: você definir bem o processo de quais são os serviços que você entrega, né? Então você vai vender um tipo de projeto, você tem ali bem claro, sempre aquele projeto ele vai ter a entrega A, depois a B, a C e a D, sempre o cronograma vai ser o mesmo, sempre o cliente ele vai colher os mesmos benefícios, sempre os requisitos vão ser os mesmos. É claro, nem todo cliente vai querer a mesma coisa, né? Só que a capacidade que você tem de avaliar tudo que você já foi entregue de customização para aquilo e tentar deixar isso de uma maneira mais padronizada possível, de modo que o padrão atenda a quase 100% das necessidades, ou talvez não 100%, mas 95% das necessidades, aí você vai estar caminhando para a escala do seu negócio, né? Para transformar a escala do seu negócio. Então o grande desafio é avaliar, beleza, o que eu entrego é super customizado, mas como que eu vou fazer com que essa customização tenha a maior parte dos requisitos que são padrão? Porque por mais que, vamos voltar aqui ao exemplo do médico, um médico sempre prescreva ali coisas diferentes, né? Cada paciente vai ter uma necessidade diferente. Se o médico avaliar, por exemplo, as 1.000 últimas consultas, 100 últimas consultas que ele fez, basicamente ele vai ver que determinado tipo de problema precisam de determinada solução, né? Então, qualquer serviço, qualquer tipo de negócio, ele pode partir dessa premissa. Qual que é a necessidade que eu atendo? Como que eu vou atender essa solução de maneira padronizada? Então, a gente tem, de certa forma, uma mentalidade de achar que quanto mais customizado, mais o cliente vai querer comprar, porque ele vai ver que está atendendo a necessidade específica dele. Mas a verdade é que a maioria das pessoas tem necessidades comuns e o grande desafio é configurar o seu serviço ou o seu produto de maneira que ele atenda numa versão padrão às necessidades comuns. Aí você vai estar transformando a escala do seu negócio. Beleza? Um grande abraço.